Já pronto, caderninho na mão para poder fazer as anotações. Vamos mergulhar no Code Plasma, então? Vamos conversar um pouco sobre para que isso serve e onde é que eu vou aplicar, né? E aí, vamos começar primeiro, só para quem não conhece a gente podia se apresentar, né? Eu acho que a gente podia se apresentar. Rafa, se apresenta você primeiro, por favor. Para já, eu sou o Rafael Ferreira, pessoal, sou farmacêutico especializado em estética, ozonoterapia, também cirurgião dentista, já estou aí dentro do nosso cenário da estética há mais de 20 anos, e o que me trouxe, inclusive, para o cenário da estética foi estudar equipamentos eletroterápicos. Eu estava até então no universo cosmecêutico, só que a partir do primeiro grande desafio que eu tive junto com o meu mestrado, eu mergulhei, né? Eu fui convidado, eu fui convocado, na verdade, por esse mercado para entender um pouquinho de tecnologias e como justamente otimizar resultados. Então, toda a minha história, ela vem direcionando para isso, tanto nos ensinos, na pesquisa, nas parcerias como aqui com a Solpele, e para levar para vocês tudo isso de uma maneira mais descomplicada e acessível, que é o que a gente vai, com certeza, demonstrar aqui para vocês. É muito legal a gente poder fazer esse gancho, né? Porque, gente, eu sou o Matheus Umblin, eu sou dentista, trabalho com laser e tecnologia desde 2006. E eu também, como o Rafa, fui sendo trazido para dentro da estética e da ROF por causa das tecnologias. E hoje, a gente vendo, né, Rafa, para onde a estética, de maneira geral, tem caminhado, que é para a gente conseguir fazer bioestímulos, para a gente fazer terapias regenerativas, gestão de pele, saindo um pouco só do clássico injetável, né? E tendo a possibilidade de desbravar um campo de engenharia tecidual, de conseguir fazer outros tipos de movimento, talvez não tão invasivos, seguindo mais naturalidade, trazendo um rejuvenescimento mais natural, né? Eu trabalho com reposição hormonal no consultório, eu trabalho com laser no consultório, eu não faço estética só por fazer, eu gosto de tratar o paciente de dentro para fora. E quando eu conheci o plasma, ele veio a somar muito com o que a gente já conhecia dos lasers de baixa potência, dos LEDs, né, dos efeitos de fotobiomodulação, de tudo que a gente consegue fazer dentro desse universo, né? E para quem está mais ligado no movimento de mercado, está entendendo o que está acontecendo com a tendência mundial, né? O AMWC acabou de acontecer e os assuntos mais falados lá estavam justamente sendo voltados a buscar uma naturalidade maior, de um cuidado com a pele, não tanto com volume, mas usando a ciência, os bioestímulos para conseguir deixar uma pele mais legal. É um caminho muito interessante que a gente já fazia faz tempo, mas que parece que agora toda a estética está virando para isso. E a gente tem que estar preparado, né, Rafa, para ter o nosso pensamento, que a gente já sabe, tudo que a gente conhece, e trazer isso primeiro para os nossos pacientes. A estética tem coisas cíclicas, só que dentro dessas coisas cíclicas sempre vem a evolução. Estava vendo o pessoal que estava na Coreia, por exemplo, e tudo admirado com formas de fazer administração via intradérmica sem agulhas, através de processos de pressurização. Eu falei, de novo, isso não tem nada não, a pressurizada já existe há muito tempo. Fala, Nara, como você tá, minha linda? Mas todo mundo achando legal, porque ninguém quer desconforto, e a agulha, querendo ou não, ela acaba sendo traumática. E para pensar, a gente já via essa história de um rainho de fundo também há muito tempo aí na nossa estética. Não quero uma alta frequência. Só que o futuro chegou, galera. Estamos falando de uma evolução, estamos falando de, no mínimo, 1000 ciclos a mais de fluxo de frequência energética daquela nossa alta frequência. Então, imaginem só como que a nossa tecnologia está. Tadinho, nem um Tesla imaginou que a bobina dele ia girar tanto no mundo que nem gira hoje com jatos de plasma. E o Lono está aí para justamente fazer essa ponte, né, entre o que a gente já conhecia como o jato de plasma convencional e como que o plasma frio, através do bioestímulo que ele consegue gerar e causar em cima de uma pele, em cima de uma ferida, trazer um outro tipo de resolução para o que a gente pratica na nossa clínica, né? Eu gosto de falar que o Lono, ele entra numa prateleira onde ele une as outras tecnologias, ele introduz uma tecnologia nova
e ele vai fazer com que a gente tenha uma versatilidade de tratamentos e possibilidade de aplicação que ele vai servir para ser usado o dia inteiro no consultório. Ele se aplica para N formas diferentes, pós-laser, pós-peeling, pós-procedimentos injetáveis, pré-anestesias, para a gente conseguir trazer mais conforto para o paciente. E o Lona acaba tendo, justamente por causa dessa versatilidade, essa entrega muito legal. E aí vem a pergunta, o que é plasma? O que é cold plasma? Que diabos é isso? Porque ele é muito diferente. Não tem outro aqui no Brasil tão bom quanto o Lono, e ele é tão recente, né? E aí as pessoas já brecam nisso, né? Elas falam assim, peraí, mas o que é esse raiozinho que eu estou vendo? O que ele faz? Para mim é um pouco fácil de explicar, porque eu já venho trabalhando com luz de baixa potência há muito tempo. E a gente sempre teve que explicar que não precisava ter fé para a luz vermelha funcionar, né? Mas que o paciente também não ia ver nada na hora acontecendo, mas que ele ia sentir. E que a partir do sentir, esse mecanismo desencadeado ia conseguir desinflamar, cicatrizar e tudo mais. E o plasma frio nada mais é do que a gente pegar um gás, eletrificar ele, converter ele em plasma, que é o quarto estado da matéria, e esse gás de argônio, no caso, convertido em plasma de argônio, vai gerar um monte de espécie reativa, e a partir dela que a gente vai ter os benefícios. Então, se eu estou com uma ferida aberta há muito tempo, o plasma de argônio ele consegue ter uma interação com aquele tecido e cicatrização eficiente. E eu sei que a gente fica meio, não é a mesma coisa, mas é muito parecido quando a gente pensa no ozônio, por exemplo. Ele vai ter uma ação não tanto parecida, mas afinal é igual. Ele é, o plasma frio, extremamente descontaminante, extremamente antimicrobiano. O ozônio também. Sim. Por mais que gere um pouquinho dele no meio da história, mas não é aqui o grande artista do cenário, viu, galera? É a outra forma de conseguir interagir com as emanações. Até porque nós estamos falando de uma condução segura. O gás não é um meio de condução legal. Então, a gente precisou trabalhar, na verdade, com alguém que virasse um bom condutor, um bom conduíte aí para toda essa energia e não deixasse o tecido queimar. E aí que a real estrelinha do contexto como todo, que é o argônio, entra. Porque, por ser um gás nobre, ele não aquece, ele conduz essa energia toda ao tecido. E a gente consegue ter os benefícios todos do plasma em que ele se converte. E aí a gente vai usar o efeito não térmico, e sim, os radicais livres que ele vai gerar, o campo elétrico oscilante que ele vai gerar, o UV leve que ele vai gerar, os íons livres e tudo mais, para conseguir ter os nossos efeitos. E o mais legal é que essa combinação, hoje, não vai passar de 40 graus Celsius, por isso que ela é chamada de frio, porque para o nosso corpo ele é extremamente tolerável. Ele é pesado, e ele é algo que você não tem um sofrimento nem um desconforto para fazer. Eu sofro quando acaba o gás, eu não consigo tratar. E aí a gente precisa de mais gás. E é legal que quanto mais a gente usa, porque a gente que tem esse costume de trabalhar com bioestímulo, de já fazer cuidado com estomatites, com herpes, e a gente consegue cicatrizar tudo isso, mas ele leva um tempo. Hoje a gente tem um outro nível de tecnologia para conseguir fazer isso ainda melhor. Por isso que o plasma, ele é algo extremamente viciante quando você começa a trabalhar, porque ele te permite botar a cabeça tranquila no travesseiro, porque você está entregando tudo que aquele tecido precisa para poder se resolver. E, gente, eu estou falando de necrose, eu estou falando de coisas mais sérias, né? Hoje existem até estudos e tratamentos com plasma frio para tratamento de alguns tipos de câncer, porque o plasma ele consegue ser citotóxico, inclusive. Claro, em energias específicas, muito diferentes das que a gente trabalha, em parâmetros muito diferentes do que a gente usa na clínica de maneira geral. Mas essas moléculas que a gente consegue formar de espécies reativas de oxigênio, nitrogênio, cada uma vai ter a sua função que ele desencadeia. Uma vai fazer com que a célula produza mais ATP, a outra vai fazer com que a célula consiga ser mais permeável para ativos
e tudo isso vai se somando junto com o UV, ele vai ser extremamente antimicrobiano, e aí a gente percebe que serve para praticamente tudo que eu faço no consultório, porque tudo que eu faço ou dói, ou inflama, ou precisa descontaminar, e a gente consegue associar tudo isso. Olha, e é tão potente essa ideia, Matheus, que eu faço hoje meu CO2 com paz no coração, porque eu tenho ele para aplicar depois. Não Nara, é lembrando tanto faz. de você aqui, viu? Porque tivemos um ciclo de pepecas a serem tratadas. Eu falei, meu Deus do céu, até a nossa técnica falou, ô Rafael Santo das pepecas. Eu falei, não quero esse título, não. Deixa eu só cuidar, mas tudo bem, já tem muita dona da pepeca aí no meio da história, mas depois elas mandaram a foto, estava até mostrando aqui para a Juliana, ficou bom. E Nara, ficou sem aquela coisa que você comentou, né? Porque tá com fogo na pepeca tem que ser só uma expressão, gente, não tem que ser uma realidade. Então, quando você coloca o coach depois, você vê que é outro mundo. A descamação do CO2, mesmo que a gente via essa reversão acontecer lá do 10º ao 15º dia, do 5º ao 7º dia, as croças já não existem mais. Então, esse efeito bunker de energia aí que ele entrega na pele é fora de nível, é um outro esquema terapêutico completamente inovador. Ô, menino, ô, Rafa, posso compartilhar? Lógico. Por favor. Olha, eu tenho usado, né, o plasma pós-CO2, tanto facial como na região íntima. E tem um caso comigo que eu fiquei, assim, mais apaixonada ainda pelo plasma. A gente teve, né, estava em curso, aí as alunas, você sabe, curva de aprendizagem e tal. Aí teve uma paciente que ela teve uma fissura no clítoris. Durante a aplicação, pesou a mão e tal, ficou um pouco mais profundo, né? E aí a paciente ficou com uma lesãozinha ali no clitóris. Então, assim, imagina a sensibilidade, o desconforto, a dor que ela tinha, né? E aí eu falei, não, pode vir aqui na clínica que eu vou fazer uma aplicação do plasma e tal. Gente, bastou uma aplicação. Uma única sessão. Aí eu falei, volta no dia seguinte, né, para eu ver como está e tal. Gente, totalmente, 100% fechado, 100% cicatrizado. Então, assim, eu falo assim, ó, é uma ferramenta que, além de otimizar os nossos resultados, né, eu uso muito ele pós-CO2 para otimizar o drug delivery, né? É uma ferramenta que otimiza o resultado e ainda te ajuda no dia mal, né? O dia que você tem um BO, uma intercorrência. Então, assim, é uma ferramenta que não dá para a gente deixar de ter. É no paciente de acne, é no paciente de dermatite seborreica, lesões ativas, na rosácea descompensada. Gente, eu tô quase passando assim, quando sai mancha na parede, para ver se for fungo, eu sei que vai dar certo, né? Eu vou ver se tem outro tipo de mancha para tratar nas paredes, porque até para isso vai. E além de trabalhos que ele faz com bactérias, ele é extremamente bioestimulante. A gente vai conseguir produzir colágeno por causa dele. A gente vai conseguir fazer com que ele não permita ou controle melhor um processo inflamatório que vai gerar um manchamento daquela pele. Porque as nossas células, quando elas estão muito cansadas, né, Rafa, elas acabam se atrapalhando nelas mesmas no processo de inflamação, de muita interleucina 10, ela não consegue produzir muita interleucina 10, ela vai fazer a 1 e tal, ela vai se atrapalhando e mancha. Falta de energia, falta de controle, né? Quando a gente usa o plasma, a gente faz o caminho contrário. A gente vai acalmar tudo para que elas possam trabalhar melhor. Mas é um calmante energético, viu, galera? Ele não para processos, muito pelo contrário, ele não deixa irritar, mas ele acelera o fluxo. Então, aqui está um grande pulo do gato. Você não está usando um efeito corticoide no meio da história. Você está dando um pedala Zezinho aí no meio da testa da criança e fala, vai, mas vai em paz. Acontece. É por aí que você tem que seguir. Eu gosto de explicar para os pacientes, Rafa, que assim, bom, imagina hoje, está todo mundo usando as canetinhas. Aqueles terrenos biológicos, aqueles corpinhos, estão todos judiados. Porque ninguém come. E aí, a gente tem que rejuvenescer uma pele contando que aquele corpo vai dar conta de responder ao meu estímulo. O plasma vai entrar nesse meio, ajudando o organismo a responder e reagir melhor.
Então, se eu tenho uma insegurança um pouco grande do que eu vou fazer um CO2, um resurfacing no rosto. O paciente emagreceu muito, tá preocupada com a pele craquelando, eu falo assim, vamos preparar essa pele para a gente poder contar com ela. O plasma, pelos caminhos que ele estimula e pelo tanto de energia que ele permite acumular nas células, a hora que eu causo dano, eu conto com uma ajuda fora do corpo, que eu coloquei lá. Então, é como se eu fosse adubar uma terra para plantar uma sementinha. Não é só na lesão já formada, é no antes de. As pessoas não têm muita calma, né? Todo mundo quer fazer tudo para ontem. Mas na hora de cuidar de uma pele direita, a gente precisa ser bem racional, né? Se eu sentar lento... Às vezes você faz um CO2 em peles que você quis ganhar um tempo, não muda nada, porque não tinha nem água naquela pele para você conseguir. Então, hoje, as pessoas estão entendendo que o devagar e sempre, a manutenção, a prevenção, ela faz sentido. Ela faz muito sentido. Então, um cara que estimula formação de novas fibras colágenas, um cara que vai ajudar a formar novos vasos naquela pele que está toda velha, ressecada e que não tem nutrição mais nenhuma, que vai me ajudar a permear ativo, sem dor. Ele vai me ajudar demais a construir esse conceito de vamos preparar para ter um resultado ainda melhor. Então, com o plasma, a gente consegue estimular os fibroblastos a trabalhar direitinho, e aí a hora que eu aplico o meu bioestimulador, a hora que eu entro com o meu PDRN, aquela pele está mais pronta, aquele tecido está mais resguardado, né? E aí é quase que uma garantia de que as coisas vão dar certo. E você observou muito bem que às vezes essa pele não está preparada. E, galera, esse é o outro grande pulo do gato de quem tem o jato na mão. Não precisa ficar exatamente esperando a pele ficar preparada, ele vai preparar essa pele. E outra, tirem da cabecinha de vocês que é necessário única e exclusivamente para gerar respostas positivas no tecido, uma lesão que seja de perfil destrutivo. Se a gente faz um paralelo com outros tipos de recurso dentro da biofotônica, como a luz intensa pulsada, eu tinha um aumento de temperatura não ablativo, mas que era o suficiente para iniciar uma cascata inflamatória como um todo. E aí que está a sacada desse mocinho. Porque como ele tem múltiplas ponteiras e diferentes maneiras de entregar esse jato, não só conduzido diretamente pelo gás, mas através de membranas, eu consigo gerar microlesões que não chegam a ser lesões deletérias. Então, se eu preciso ter abordagens também um pouquinho mais irritativas para esse tecido, ele consegue ter o recurso, ou seja, é para o pré, para o durante, para o pós, sem lesão, com lesão, e se necessário, inclusive, perfil de ablação, ele também vai conseguir entregar. Ele acaba sendo aquela ferramenta que você utiliza para todos os pacientes, desde que você entenda muito bem a forma de emissão, a ponteira utilizada e qual o mecanismo de ação fisiológico que você quer induzir um biofeedback modulado através desse processo. Na mesma sessão, você consegue fazer isso. Tanto a lesão quanto a regeneração. Você consegue subir essa taxa do perfil inflamatório e já acalmar simultaneamente e ainda entregando todos os princípios ativos através dessa eletroporação. Ou seja, galera, tá sem um plasma na clínica hoje para vocês, convenhamos, tá sendo muito mais prejuízo do que realmente funcionalidade. Leva isso em consideração. Hoje a gente fala muito em experiência do paciente, né? Ele vai... Não, e é instagramável. Olha essa imagem aí, porque não tem um paciente que não tira foto disso. Eu acabei, Rafa, de dar um treinamento para um colega nosso lá de Porto Velho. E aí, de plasma. E ele queria fazer a pluma ficar bonita, né? Ele acabou de postar, eu acabei de repostar nos meus stories, né? Cara, fica lindo. E ele falou, cara, eu acabei de postar, já tem paciente mandando mensagem. E eu penso, esse é só o começo. Ele, além de lindo, igual a Fernanda perguntou aqui, mas pode fazer o cold plasma imediatamente depois do CO2? Deve fazer. Deve. Ontem, lá em Londrina, uma colega tinha feito o CO2 no rosto, e ela estava andando, ela estava até com a cara fechada, de dor, porque estava passando o efeito do anestésio. E aí, o Sérgio olhou para mim, eu já catei ela, falei, senta aqui na poltrona, na maca. Coloquei ela na maca e comecei a fazer o cold plasma, e fiz metade do rosto dela com plasma.
fiz a energia, tal, bonitinho, entreguei o que eu precisava entregar. É um procedimento totalmente indolor. E aí eu deixei ela só com a metade do rosto feito. Ela olhou e falou assim, nossa, acalmou metade da minha cara, faz na outra. E aí eu fiz na outra metade, só para ela sentir como é que era sem a experiência, né? E a hora que eu terminei de fazer o rosto todo dela, mudou o semblante, ela voltou pro corpo dela, né? E aí eu falei, tá vendo como é bom a gente conhecer as coisas? Porque hoje tem gente que tá no consultório e só quer fazer o que dói, porque é o que dói que vale, né? Se não doeu, não tratou, se não arrancou tampa de pele, não... E, gente, existem outros caminhos para a gente fazer isso, né? Porque somos uma estética, certo? Queremos trabalhar com o bem-estar. Pô, gente, a casa de sadomasoquismo é outra. Para com isso. Você não precisa dar paulada na pele sempre. Você precisa, às vezes, cuidar. É carinho. É pensar nisso como um tecido que demanda atenção. A lesão nem sempre é a resposta que o seu tecido precisa. Se ele apanhar toda hora, ele vai começar a criar um outro tipo de resposta. E aí, por outro lado, o tempo está passando para a gente o tempo todo. Então, a gente está envelhecendo, a gente está desgastando, a gente estressa, a gente come mal, a gente não se hidrata. A pele vai sofrendo isso. E eu preciso ter um trabalho constante de cuidado, que não precisa ser agressão o tempo todo. Eu posso associar o plasma, eu gosto de pensar bem rápido assim, Rafa, quando eu estou pensando sobre plasma. O plasma ele vai ser um potente antimicrobiano, ele faz estímulo de tecido, ele faz cicatrização, ele me ajuda a fazer drug delivery, tudo isso sem dor. Então, ele serve para tudo. Ele me serve para tudo que eu preciso e ele complementa aquele paciente que talvez no outro mês não ia passar mais comigo. E aí a gente faz assim, vem porque eu vou fazer a manutenção do seu tratamento indolor. Eu uso plasma e um bom PDRN e a pele está voando. Não fiz um furo, não injetei nada naquele mês, deixa a pele dela descansar e vamos melhorar. E o plasma permite, o plasma é ótimo para melasma, para discromia. Ele é um ótimo, excelente imunomodulador. Então, em rosácea ele vai ser excelente, nas dermatites ele vai ser excelente, a resposta é bem rápida mesmo, porque ele é muito equilibrado e muito focado, como o Rafa falou, a gente consegue ter um tratamento muito específico para isso. Então, vamos pensar, se ele é um bioestimulador potente, você acha que ele vai ser bom ou ruim para o cabelo? Rafa, é bom ou ruim para o cabelo? Tá mutado. Ele vai ser ótimo, inclusive a Fê também perguntou aqui da questão do melasma. Além da modulação inflamatória, um dos mecanismos que o jato de baixa, que seria o frio, traz para o nosso tecido, é uma biomodulação da tirosinase. Então, ele dá um biofeedback negativo para a ativação da tirosinase. Então, ela não vai conseguir fazer aquela conversão da tirosina para virar melanina. Essa é uma das sacadas muito grande naqueles pacientes que você tem um risco potencial de um HPI. Aí, mais um dos porquês da associação no pós-imediato com alguns dos procedimentos, como o CO2, tá trazendo uma despigmentação, tá com o seu pico segundo, coloca ele como sendo uma margem de segurança complementar. Trabalhou com microagulhamento, por mais que o microagulhamento seja pouco indutor de pigmentação, porque ele trabalha bastante na carga da interleucina 2 como modulação principal, você tirando ainda a história da tirosinase no meio da história, é tudo que você precisa. É muito funcional, muito funcional. E como esse perfil séptico é importante na modulação, até nas peles que têm rebote com oleosidade, vocês vão ver um efeito secativo bem interessante. E isso, assim que você termina de fazer a aplicação no rosto, o paciente já fala, minha pele está mais lisa. Mas já percebi. Então, ele tem um efeito imediato muito interessante, um efeito a prazo médio super interessante, e a longo prazo também, né? A gente consegue ter esse tipo de associação muito interessante. Ó, fizeram uma pergunta bem legal. Antes ou depois do microagulhamento? Você pode fazer, na verdade, os dois até, porque se você pensar, às vezes, num antes, para uma descontaminação de tecido, você prepara a pele para isso.
o seu tempo, inclusive, de entrega vai ser um pouquinho menor, Fer. E depois você pode continuar no pós-microagulhamento para otimizar, porque, querendo ou não, o poro transitório do seu microagulhado, dá pelo menos 2 minutos, ele vai começar a fechar. Você tem até cerca de 20 minutos, você otimiza essa indução, porque o poro ele acaba sendo um canal de condução hídrica. Em meio onde passa eletricidade e condução, você vai ter ainda mais função da ativação da eletroporação. Então, você meio que mantém esse canal funcional por mais tempo. Você vai modular o tempo de tratamento nesse caso, pensando que você quer um preparo e condicionamento desse tecido e depois uma revitalização energética, até porque antes você não tinha lesão ativa, ele vai dar preferência para essa descontaminação, depois você já tem a lesão ativa, ele vai dar preferência para a modulação. Aconteceu que o tecido também se encontra no momento, ele vai direcionar quais são os principais mecanismos de ação que você vai ter de resposta da sua técnica. E por isso que a gente vai aprendendo a pensar com o plasma, que é diferente, é uma coisa nova para a gente entender que faz muito sentido usar antes e depois. E quase que durante. Na dúvida, você tem 2 braços, né, filhona? Aprende a coordenação e vai fazendo. Já queimou aqui, vem cauterizando desse outro lado. Ó, a Janaína perguntou se eu posso aumentar a potência. Calma que eu aumentar a potência aqui. Primeiro é se a pele permitir. Então, o que vai dizer se você vai aumentar a potência ou não, não é a presença do lono. É se a pele está preparada para receber essa potência antes de nada. Se a pele preparada vai conseguir resistir àquela potência, você vai acelerar a recuperação desta pele preparada. Então, não é que o lono vai te dar uma margem para conseguir aumentar a fluência de entrega de energia do seu ablativo. O tecido está em condição para receber, ele vai receber e se recuperar mais rápido. Então, a nossa ideia é acelerar o processo, não transformar a pele numa super pele que eu possa daí entrar com qualquer carga biofotônica ao acaso nela. Então, o tecido preparado vai ser favorecido. Agora, se você flambou a coitada embaixo, a pururuca, não vai ser ele que vai permitir, assim, passe de mágicas. Então, a gente vai ter que pensar sempre com muito cuidado. A pele está em condição de eu já conseguir subir? Ótimo. Suba energia e garanta a recuperação ao utilizador ele na associação. É exatamente o mesmo raciocínio se a gente vai aumentar a potência de um CO2 ou não. Não é questão do protocolo permitir, é questão da pele aguentar. A questão é de um bom diagnóstico. Por que eu quero? A diferença entre um veneno e um perfume pode ser só a quantidade da coisa que a gente está usando. Né? E quando a gente fala de... Vou, por exemplo, da luz, que eu não consigo fugir. Luz a menos do que o necessário para aquela pele não vai ter efeito nenhum. Luz a mais do que o necessário, você vai ter um efeito nocivo. Plasma é praticamente a mesma coisa. Plasma você vai trabalhar com energias, frequências, vazão do gás, para você ter uma quantidade para aquilo. Às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ele também trabalha em janela terapêutica, mas não significa que quanto mais eu colocar, mais resultado eu vou ter. Provavelmente, a partir de um ponto, você vai começar a reverter essa curva e vai começar a atrapalhar. Né? Então, é importante conhecer a tecnologia, entender qual é o limite para cada queixa que eu posso tratar e usar aquilo. Eu posso estar com dor de cabeça e tomar 1 quilo de dipirona. Eu vou morrer. Você não toma 1 quilo. Vai mesmo. Né? Você toma, no máximo, ousando demais, 1 grama de dipirona. Mas calma que a gente passa no caixão o jato de plasma frio para você ficar pelo menos bonitinho para maquiagem. Prepara, tá? Porque cheirando você não vai ficar. Exatamente. E aí, para você ter Pessoal, mais... são piadas ácidas, não é para vocês fazerem essas coisas, pelo amor de Deus. É ironia, contém bons tons de ironia aqui. Né? Porque é isso, a gente quer tanto rejuvenescer, quer fazer tudo, e aí, eu vou, né? A luz violeta, ela faz lipólise. Então, eu vou fazer um túnel de luz violeta, vou entrar dentro e vou dormir 24 horas ali. Não vai. Um túnel de luz violeta vai fazer mal para você e não vai quebrar gordura. Não é assim que funciona. Se a gente pega o exemplo no vermelho, pessoal, lembra que o excesso de estímulo, por mais que ele trabalhe lá no citocromo C, faça a retase ativar e acordar a mitocôndria, chega uma hora que a mitocôndria vai falar para você, ô louco, filho, eu cansei. Eu vou parar de produzir ATP. Em vez de eu ter biofeedback positivo, você passa a ter biofeedback negativo. Então, o corpo quer energia? Quer, até certo ponto. De repente, ele fala, eu estou arreado, eu não aguento mais, pare com isso. Essa é que é a grande vantagem da biomodulação.
E também a sua responsabilidade profissional no meio disso, porque aquilo que estimula também pode ser aquilo que inibe. A grande diferença do que vai acontecer entre um polo e o outro é a quantidade total de energia que você depositou nesse tecido. E aí, quanto mais você entende esses conceitos que o Rafa está falando, mais você entende que quando você traz uma tecnologia para o consultório e você sabe o que você está fazendo, seu paciente vai olhar para você com outros olhos. Uhum. Você vai parecer gigante na frente dele e que, ninguém chega em você, de tão boa que você é. De tanto que você domina esses conceitos de que a gente precisa visualizar, precisa entender, precisa saber até onde ir para conseguir trazer resultado. E, às vezes, com uma tecnologia, eu vou até um ponto e paro, não dá para ir além. E aí eu tenho que trazer uma nova para complementar o que eu já faço. O Lono, ele vem muito para encaixar dentro desse complementar um CO2, um HIFU, um microagulhamento, ele vem muito para ser o cara que vai unir, complementar e potencializar todas as outras tecnologias. E ele vai virando um gancho para o paciente, para conseguir entrar, para conseguir aplicar, para conseguir reorganizar. Então, é um trabalho constante de estudar e entender e trazer cada vez o melhor para o seu paciente. Hoje tem poucas pessoas trabalhando com cold plasma no Brasil, por enquanto. E aí você já pensou isso, de você ver uma coisa acontecendo no mercado e pensar assim, como é que eu não entrei nisso antes? Eu ia ter ganho muito dinheiro. Só que agora todo mundo já está fazendo. Nós estamos aqui para mostrar coisas que são poucos que estão fazendo ainda, né, Rafa? Eu estou fazendo, você está fazendo, a Dani está fazendo, a Nara está fazendo, está todo mundo começando e quem já se ligou está indo junto. Para depois não falar, eu deixei passar e agora todo mundo faz, pulverizou. Foi-se o tempo de cobrar R$3.000 para preencher um lábio. Eu cobrava. Hoje já não dá mais. O mercado já não absorve isso. Mas eu curti isso bastante, né? E o plasma, ele por ter esse apelo de ser bonito e de ser visível, ele muda a chavinha quando o paciente olha para a gente. E ele traz também, acho que, um pertencimento tecnológico bem legal. O nosso paciente, ele tem uma percepção de valor diferenciada quando vocês entram com tecnologias. Se são tecnologias que têm esse apelo visual e que você consegue mostrar que ela não é única e exclusivamente para um processo não álgico, que não promove dor, que é só regenerativo, porque mostra que ele também pode queimar. Mostra que você tem um recurso na mão que pode te entregar do mais brando ao mais grave. Isso gera também autoridade profissional, pessoal. Isso é uma das coisas importantíssimas que vai fidelizar o seu paciente. Então, se vocês querem ter compliance, é necessário você mostrar que você é um profissional totalmente diferenciado no mercado. E fazer mais do mesmo nunca vai te deixar ser um profissional diferenciado. Lembra que o seu paciente não está aqui comprando a técnica, o nome, o equipamento, ele está comprando a experiência. Você não tem que estar vendendo só o mecanismo de ação da técnica, você tem que ver, porque ele não é o técnico, ele quer saber qual é o benefício emocional, social, que ele vai ter com isso. Então, você vai ter uma pele revitalizada. O que para você é ter uma pele revitalizada? O que para você é voltar muito mais rápido após uma sessão ablativa para o mercado, para você conquistar esse rostinho em tempo recorde para poder usufruir, sei lá, para namorar, para ir para uma festa, para fazer o que for, gente. É aí que a gente tem que começar a bater. É experiência. Atende isso num esquema spa, com aquela meia luz, com esse jato brilhando, numa sala aromatizada, climatizada, e deixa a luz terapêutica dele também fazer o seu marketing crescer no meio dessa história. Vem da experiência, e ele vai entregar essa experiência para vocês pela sensação de bem-estar da pele. O efeito calmante, o efeito de resgate e regeneração é incrível. E fala isso para o seu paciente. Direcione para o que você quer que ele sinta. Você não está sentindo o quê? Sua pele está menos quente. Parece que está retraindo menos. Esse desconforto está diminuindo. Você está sendo energizado aqui. Então, traz ele muito mais próximo, porque você também gera valor à tecnologia, mostrando todos esses benefícios que ele não tem que saber. É você, profissional, que tem que trazer o encantamento. Isso chama alta performance.
Uhum. Isso chama você tá praticando melhor. E assim, tem gente, Rafa, que pensa que isso é super difícil de fazer. É impossível, quase. Não, na verdade é fácil até demais, por isso você tem que convencer a pessoa aqui, ó. Porque parece tão simples, tão simples, tão simples, que pode se perder o real valor do que a técnica tem na proposta dele. Porque a tecnologia está aqui dentro, está na memória dele. Se você deixar parecer realmente simplório, não vou passar um jatinho no seu rosto. Ah, você não vai passar jato nenhum, né? Você vou passar VAP na sua língua, criatura, você falar isso para o seu paciente. Não, traz o que é inovação, traz o que realmente é essa carga energética que está adentrando o tecido, que está fazendo uma polarização da membrana, sabe? Lá no núcleo, vai ter sinalização porque a membrana abriu para entrar cargas de energia. Então, e se duvidou, passe alguma região que tem algum proximal excitomotor, passa no dorso da mão. Quando ela vê que a mãozinha dá os espasmos, passa próximo do olho. Quando ela vê, passa no lábio. Nossa, esse negócio chega até no músculo. Viu como entra energia em você? Então, traz isso, porque é uma técnica legal, pessoal. É uma técnica de condicionamento. Usem isso para demonstrar e às vezes agregar valor, porque o custo médio, a Fernanda estava perguntando quanto que rende aí. Vai depender muito do tempo que você fica em tratamento, a área de exposição total e esse fluxo de vazão. Mas, em média, vocês vão ter cerca de R$ 25 de custo numa sessão. Então, se você pensa que é uma sessão de ativação cutânea com energização tegumentar, onde você pode preparar essa pele, fazer um drug delivery de otimização de zinco para sua toxina funcionar mais, com ainda entrega de um Botox-like, seu Botox não vai nunca custar R$ 900. Você consegue, às vezes, jogar ele lá no 1.200, lembra, o seu custo de investimento a mais ficou na casa do 25. Só que a sua percepção de valor, com certeza, valer esses 200, 300 a mais que você vai colocar na sessão. E o resultado vai ficar bonito. Vai ficar bonito. E a paciente vai contar para todo mundo que o Botox que ela fez foi muito diferente. Um Botox com choque, gente, só lá tem. E ela vai mostrar foto, vídeo do que você fez. E aí ela vira uma propagadora do seu serviço, do seu trabalho, do que você entrega. Né? Então, a gente tem que saber jogar o jogo, mas trazendo coisa boa também. Não só jogar o jogo sem entregar, né? Então, imagina, dentro do Lono a gente tem um cara que faz rejuvenescimento em muitas formas, em diversas formas. Então, se você trabalha com rejuvenescimento, o Lono é uma ferramenta integrante, vai estimular o colágeno, o fibroblasto, melhora a textura de poros, luminosidade de pele, reduz linhas finas. Ele é um cara que faz uma bioengenharia mesmo com a sua pele, sem ter sofrimento ou downtime. E aí você pode falar que você vai fazer um jatinho, ou que você vai fazer um tratamento de bioengenharia tecidual. Então, você tem que saber colocar isso para funcionar e fazer o seu paciente ser um propagador e mostrar as fotos dos casos, mostrar como é que você consegue evoluir. E aí, como a gente já entende um pouco do que o plasma faz, você consegue entender por que o plasma é tão bom para uma pele acneica. Porque ele vai descontaminar e desinflamar. E ainda vai imunomodular esse paciente. E aí, às vezes, quando um paciente desses para mim, eu vou, primeira coisa, pedir exame de sangue. Eu preciso saber o que está acontecendo, onde está o desequilíbrio. Ao mesmo tempo, antes, ele ia embora com uma orientação de um home care básico, porque eu precisava entender. Na mesma sessão hoje, que chega no consultório, eu já faço o plasma frio, porque eu já começo a dar o gatilho para ele de tratamento, dele saber o que está fazendo. A minha consulta já me rende o triplo do que ela renderia em termos financeiros, e ela já vai começar a ver o resultado da coisa antes de eu ver os exames, antes de eu começar a tratar o que falta. E isso em 5 minutos. Não é que eu fico 2 horas com o paciente lá. Como ele é mais rápido, a gente tem que saber valorizar isso. Né? Mostrar para o paciente, olha, eu estou usando na sua pele um antibiótico potente, um anti-inflamatório potente, mas você vai sentir um ventinho. Você vai ver esse efeito logo mais.
e a paciente já vermelha um pouquinho, já sai com uma pele mais calma. Em 3 dias ela manda uma mensagem falando, eu te amo. Tudo que você propõe para eu tratar, eu topo, porque você está me resolvendo. Né? Então, a gente ter o entendimento disso, de que eu consigo estimular colágeno, eu consigo melhorar um processo infeccioso, inflamatório, quase como se fosse mágica. Aliás, a Dani está aí online, e aproveitar que o Márcio também está. Ô, Dani, um dos desmembramentos que a gente pode pegar até para mostrar depois para o pessoal isso numericamente com publicação, é fazer essa aferição via IA para metrificação do perfil de irritação antes e pós aplicação dele. Você consegue daí... Né? No analisador, porque daí a gente tem um parâmetro que não é só mais qualitativo ou subjetivo, eu estou sentindo. O analisador numérico. Acnes você tem. Então ele consegue falar, olha, você reduziu 15 acnes. E não só por isso, a piremia diminui. Então, visualmente, um dos parâmetros que eu coloco para minha velocidade de mão é que você vê que aquela característica da piremia contínua, ela diminui. Então, o nível do flush cai. Então, o nível do flush caindo, isso também é aferido. Então, a gente pega lá na máscara de contraste e a gente consegue ver essa flutuação, só que agora numericamente. Então, um dos nossos próximos trabalhos, Matheus, às vezes é fazer um update desse nosso webinar, falar, ó, galera, agora com números, para vocês entenderem o que a gente só mostrou com imagem, agora com números também. Márcio está convocado já, viu? Já dançou ali, ele já sabe. Tá mutado. Aí. Ô, Matheus e Rafa, eu estava vendo que tratamento de dermatite atópica e eczema é inovador agora com o Cold Plasma, né? A minha sobrinha, ela ia fazer um recital, ela teve uma dermatite atópica, um dia antes. E, imagina, ia para maquiagem, nada, eu falei, traz ela aqui na clínica. No outro dia ela estava no recital, estava com sua maquiagem e sem a atopia dela. Então, foi só uma sessão bem aplicada para mostrar isso. É possível, pessoal. Que eu não gosto, às vezes, só de ficar falando, contando história, sem mostrar um parâmetro real para vocês terem a certeza que a gente não está aqui só alucinando, porque a gente comeu os cogumelos da Xuxa. Não, não é nada disso. A gente está querendo contar ciência aplicada para vocês e favorecer a aplicabilidade, a sua vida clínica. Porque a gente sentiu isso na nossa prática. E com muito gosto e prazer eu faço questão de levar isso para vocês, porque vocês também vão ter uma melhora dentro da condição clínica de vocês. A gente consegue fazer essa associação, inclusive, para tratamentos maiores, ou mais invasivos. Para tratar a cicatriz, hoje você pode só com o Olono usar o plasma quente para fazer aquele dano tecidual inicial e com o plasma frio orientar essa cicatrização. Organizar, você faz um reparo guiado. Então, vale a pena a gente ter essa eficiência de o que está acontecendo. A Cláudia viu o vídeo no Instagram do Dr. Paulo, que eu repostei, já no final eu coloco aqui para vocês verem como que é chamativo o plasma, né? Como que ele muda. Hoje, a pessoa vê um CO2 na internet, ela já viu. Passa os raiozinhos lá, ela para olhar, né? Então, a gente vai tendo essa organização e essa amostragem acontecendo. E, gente, quanto mais a gente vê no consultório, quanto mais a gente vê os resultados na clínica, a gente fica ansioso para trazer para vocês. A gente não quer que isso acabe com a gente só. A gente sabe que tem muito paciente querendo ser tratado e muita gente a fim de trazer o melhor para o paciente que está lá na cadeira, que está lá na maca para ser tratado. E as coisas que a gente vai fazendo e tendo ideia e conversando, elas estão acontecendo. E a gente já está aqui falando, gente, está dando certo, super certo, tem evidência científica para caramba. Quando a galera me pede artigo, reclama que eu mando muito, porque tem muita evidência já de muito tempo com plasma frio, e a gente consegue ter essa eficiência. Ai, sem vergonha, você não está mandando muito artigo para mim, não. Não vou me sentir deixado de lado agora. Muito cheio, eu vou te mandar mais depois. É que eu dou uma filtrada antes, eu baixo muita coisa, vou dando uma filtrada. Hoje é legal que a gente põe a IA para ela dar uma resumida e uma orientada.
ó, esse vale a pena, esse não vale, tal, esse aqui é uma amostragem muito pequena, revista predatória, a gente organiza, mas já vamos ser nós que vamos estar publicando os nossos resultados, e hoje a gente consegue medir com o analisador facial. A gente tinha uma dificuldade muito grande antes de... Como é que você faz um PDRN e você mostra evolução para o paciente? Às vezes uma foto não consegue medir o que você está vendo ao vivo. Você já fez isso. Você já tirou uma foto inicial, depois tirou uma final, aí a final parecia que estava pior que a inicial. Mas aí você, Rafa, você abaixa o celular, olha para o paciente, ela está muito melhor. Aí você, não, vamos tirar outra foto. Pega a câmera profissional, tira. Não dá para ver. A gente precisa de métricas, e os pacientes vão perceber que isso é possível de medir com os analisadores, né? E o OptiCare da Soupel, ele consegue medir tudo que você precisa. Ele consegue avaliar tudo isso. E aí você ganha uma ferramenta de acompanhamento semanal com o seu paciente, se você quiser. Questão de colágeno, de textura de pele, de poros, de cravo. Todo mundo que passou lá esse fim de semana em Londrina fez o OptiCare e estava cheio de cravo no nariz. Limpeza de pele atrasada. A gente já começa a orientar na primeira imagem, né? E aí, essa indicação do plasma só vai aumentando, porque a gente vai associando, e aí o que acontece? Você mostra os defeitos do seu paciente e você já está lá para trazer a solução. O analisador, ele faz esse jogo duplo, né? Ele é o policial mau e você é o bom. Pois é, ele fideliza rapidamente porque ele mostra a verdade e também, gente, ele aumenta bastante a sua taxa de indicação para o psicólogo, porque ele não está mostrando só o que você está vendo, ele mostra o que está embaixo. Então, ele mostra além da verdade. Tá. Ele te humilha se você não se cuidar. E aí você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Se cuidando, ele te humilha. Então você precisa se cuidar, né? E aí, esse olhar de, por exemplo, eu só faço harmonização facial. Será que o plasma serve para mim? Serve muito. Porque ele vai atuar em tudo, desde a própria bioestimulação de colágeno, até complementar os lasers, pré-toxina, pré-preenchimento, pós-preenchimento. Se tiver hematoma, se tiver edema, ele vai modular tudo isso. Se tiver mancha, você vai conseguir tratar e clarear as manchas. Estou com uns artigos bem legais de mancha, já eu te mando. Rafa, deixa comigo. Quero ver. A galera sentando a lenha em mancha com cold plasma. Cold plasma com neodímio. Usando o picosegundo junto com o cold plasma para poder clarear melasma. E os resultados são animalescos. E já está acontecendo. Já tá E olha, rolando. galera, vocês têm aí uma associação tecnológica muito segura, porque quando a gente fala do pico, então, lembra que a gente não está falando só de uma fototermoablação convencional. A velocidade é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente abaixa isso e pensa dentro de fotoacústica. Cai a temperatura, mas não cai o resultado. Caindo essa temperatura, principalmente na dissipação dos tecidos marginalizados, e o seu tempo de relaxamento térmico também não eleva tão facilmente, você consegue fazer aquela senhora faxina do tecido estrutural. Daí sim, a Fernanda tinha perguntado lá do CO2, de talvez subir a potência, não seja o caso. Mas nessas condições de entrega rápida, nós temos uma condição totalmente diferenciada. Então, se você pensasse nisso como se fosse lá para o CO2, no caso, um ultrapulsado, talvez eu conseguisse te dizer que poderia ser uma forma de você aumentar se a pele estivesse preparada. Mas o pico ele já veio preparado justamente para isso. 2 vezes frio no meio da história e com grande resultado. É por isso que a tecnologia ela tem que ser dominada e conquistada, pessoal. E não vendam a tecnologia pela tecnologia. Vendam o que você está entregando de resultado e abordagem tecnológica. É aí que está onde mora o grande segredo. Porque, Matheus, você sabe que às vezes o pessoal tem medo de comprar equipamento. Eu já cansei de ouvir isso. Ai, daqui a pouco saiu da modinha. Ficou, ninguém mais quer, porque saiu uma nova versão dele. É porque vocês estão fazendo errado, gente. Olha, o meu Hi-Fu é de 2018. Eu tenho esse Hi-Fu até hoje, atendo com esse Hi-Fu até hoje, e eu não estou vendendo pelo nome da marca, pelo nome do equipamento, eu estou vendendo porque eu consigo fazer com ele. Lift multicamadas.
O que você quer? Que a gente faça esse up contigo? Se não for o suficiente, a gente faz um lift multicamadas com ancoragem entre o fio. É a sua expertise, pessoal. É aí que vai morar onde você domina tudo. E a gente está aqui para ajudar a mostrar isso para vocês. Não parem de vender os tratamentos complementares. Hoje está todo mundo vendendo o bumbum de milhões e não vende isso que está na tela. Esquece de tratar a estria. Ah, pessoal, você quer ficar bonito? Ok. Quer ficar com aquele senhor bumbum? Sim, mas lembra que o nosso objetivo é deixar o paciente bonito pelado. Não vestido só para dizer que ele não tem estria, que ele não tem esse defeito, que ele não tem aquele. Não, ele tem que realmente estar bonito como um todo. E nessa era de lipedema, nessa era de todo mundo glicado, todo mundo cheio de cicatrizes por aí, vai, é um recurso que não fica de fora. Então, só a tecnologia realmente vai dar uma margem bem legal para vocês conseguirem trabalhar tudo isso. Porque esses pacientes estão chegando para todo mundo. Então, E tem gente que não para prestar atenção nas outras coisas, né? E aí, o paciente acha que não tem tratamento. O que eu trato de cicatriz, associando o CO2 e o Cold Plasma, o paciente fala, eu não sabia que dava para tirar isso da minha testa. Eu achei que eu ia ficar assim para sempre. E aí, ele, em uma sessão, que é só o começo, do CO2 associado ao Cold Plasma, ele já vê a diferença. Aí chega, chora. Eu tenho uma caixinha de lenço dentro do meu escritório, porque o paciente começou a chorar, eu já pego ela, coloco na frente, e a gente chora junto. Porque ficou 20 anos infeliz por causa daquilo e não sabia que dava para tirar. Já tinha reclamado para uns 3, 4, mas tentaram oferecer outros tratamentos em outros lugares, de outras partes do corpo. Ah, eu não tenho paciente. Não tem porque você não está prestando atenção. Não tem porque você não está ligado. É que, assim, hoje, o paciente sabe que laser dói, mas que tem uns caras falando que o que eles fazem não dói. E os pacientes falam que não dói mesmo. Não dói o pós é mais confortável, não fica 20 dias escamando. A gente consegue potencializar tudo isso. Você tem que contar para o seu paciente, você tem que saber fazer, você tem que ter o equipamento. Se for esperar chegar o paciente... Cara, já teve paciente que, assim, paciente não, cliente, colega, o paciente chegar com um problema no consultório e o cara ir comprar um laser. Ah, agora o laser vai servir para mim. Não, já foi. E você já perdeu um monte. Não tem que esperar, você tem que estar preparado em você gerar essa demanda. Todo mundo quer fazer um bom peeling, peelings de LHA agora, peelings de quinta geração, todo mundo quer fazer. Mas você sabe fazer? Você tem uma oferta disso? Você tem uma tecnologia para potencializar o peeling? A gente consegue fazer drug delivery, a gente consegue cuidar dessa pele imediatamente após. E todo mundo quer. E aí você vai cobrar 200 no peeling, você cobra 500 no peeling com plasma. E o paciente gosta, ele adora. Se você fizer bem divididinho, então, vai que vai. Quem cuida de capilar não tem plasma, está atrasado. Quem cuida de capilar, olha lá, olha lá, olha lá. Viu? É não assim. vai falando, porque com os resultados desse eu já estimulei agora mesmo, cara. Isso agora, entendeu? Você precisa. Tem muita evidência científica e faz muito sentido você fazer um bioestímulo com plasma no couro cabeludo. Para os marmanjos que estão ouvindo, gente, sem doer. Não E dói. associar LED, então, fica perfeito. Você aborda de todo jeito, nutrição, colágeno, você descontamina, você pode dar seu show e o paciente quer resultado e você quer dormir tranquila. E aí você não sabe como é que tá aquele corpinho e você está estimulando o cabelo, mas não está indo direito, porque aquele corpinho não ajuda. Ajuda ele. Ajuda o corpo a responder. Não fica esperando a coisa andar sozinha, né? E aí a Fernanda está perguntando, o tratamento capilar faz como? Primeiro microagulha e tal. Se você quiser permear ativo, você vai microagulhar por profundidade, te dando e conseguir estímulo. Você vai permear seus ativos e vai fazer o plasma, ou você vai fazer microagulhamento, plasma frio, e depois vai permear os seus ativos. Aí você dá seu show. Mas você faz plasma também. Você faça plasma também.
porque vai fazer diferença. E no final você ainda põe o paciente embaixo das placas de LED e você termina de ajustar a nutrição daqueles bulbinhos que estão cansados. E pronto. Ah, Matheus, eu não tenho coragem para fazer procedimentos muito invasivos, mas alguns pacientes têm queixa de flacidez e tal. Poxa, você pode associar o plasma quente, o jato de plasma em região de olheiras, depois vir com o frio. Você já faz a contração, o estímulo de colágeno, depois você já cicatriza e acalma aquela pele. Com o mesmo equipamento. O Lono é híbrido porque ele tem o quente e o frio, então você já faz os dois. E você Isso é uma coisa legal, pessoal, porque assim, falamos de CO2, falamos de pico segundo, mas a gente sabe que temos momentos clínicos diferentes. Estou começando agora, ainda não consigo um CO2, não consigo o pico, mas eu tenho certeza que esse aqui você consegue. Ele vai ser mais trabalhoso para fazer contração de tecidos, utilizando a metodologia quente? Vai ser um pouquinho mais demorado, vai ser um pouquinho em comparação ao CO2, mas ele vai entregar. Então, você não tem aqui perda de recursos, você tem, na verdade, início de entrada monetária para conquistar outros sonhos. É um equipamento que consegue abrir a sua agenda, abrir esse faturamento para você migrar para uma ampliação clínica como um todo. Você ganha autoridade. E, sinceramente, dentro de tudo que é opção ou terapêutica que a gente tem, até o fato de você conseguir trabalhar bem focado em algumas áreas pontuais, justifica você estar trabalhando com ele, às vezes até em comparação do que ligar alguns outros maquinários. Eu tenho uma região bem pequena para fazer uma correção. Usa o recurso a quente, usa o recurso a frio dele. Você está trabalhando com ele aí. Até se você pensar no quanto que você vai gastar de energia, então vou colocar tudo na ponta do lápis, e ele vai sair mais barato para aquele tratamento sem perder performance. Isso que é a grande sacada de vocês conseguirem entender que a clínica ela tem paciente que também vai ter condição para um tipo de tratamento e não vai ter para outro tipo de tratamento. E você vai ter agora um recurso que vai conseguir migrar desses pacientes de entrada até o paciente de alto, o paciente que é de monoterapia, paciente que vai trabalhar com a terapia em associação, paciente que vem para cuidados, como nesse caso aqui, vocês não estão tratando só agora a estética frou-frou, não, o embelezamento, vocês estão indo além, vocês estão indo realmente no cuidado da pele, estamos falando de abordagens terapêuticas em tecidos complexos, tecidos inflamados e irritados. Esse paciente vai ver melhora? Vai. Entra com ele, aproveita o tempo complementar, porque geralmente as ites todas que vocês têm aí, elas são de fundo psicoemocional também. Tenta aproveitar e descobrir como que você pode melhorar os outros dois corpos desse seu paciente, porque somos corpo, espírito e alma, certo? Então tem que lembrar que esse espírito é a mente do seu paciente e a alma é o que ele está conectado, que ele acredita e essa fé. Ele não vai fazer tudo isso, né? Claro. Por mais que está aparecendo aí a eletricidade, ele vai abrir o caminho para você também conseguir acessar esses outros pontos. Esse paciente aqui, se vocês não conseguirem acessar, vocês podem ter um bom recurso aqui, mas ele vai ter reincidiva. Então, mostra para ele que às vezes você entra aqui, você tem também esse acarinhar todo diferenciado, porque Deus te deu uma tecnologia na mão e o conhecimento. Então, a gente quer acessar com você aqui, entregar rápido, e vai me ajudando, mas para isso eu preciso que você venha aqui. Vamos conversando, vamos entender. Olha por outras ferramentas também de recurso, como a sua fidelização funciona. Então, você precisa ter recursos que é para o dia que você não tem a lesão, mas tem tratamento. Esse paciente, ele vai precisar muito disso. E esse, então? Nossa, mãe do céu. Crônica, né? Esses caras, eles já têm todo um desequilíbrio metabólico super importante, né? E assim, né, Rafa, a gente, quando vai cuidar desse tipo de lesão, vai cuidar de dermatite, a gente acaba conversando mais com o paciente, acaba indo mais a fundo para conseguir abraçar tudo isso e entender que isso judia demais. E quando você consegue resolver uma dermatite, quando você consegue fechar uma úlcera de pressão, uma escara, alguma coisa mais crônica, a gente consegue ter um impacto para a saúde do paciente. Saúde é o que o Rafa falou, é o bem-estar emocional,
psicológico, é a saúde física também, está tudo junto ali, até o bem-estar social desse paciente entra dentro de saúde, você ativa ele de novo, né? Fico apaixonado toda vez que eu leio um artigo de ferida com o laser, com o cold plasma, e assim, você vai ver que o paciente está lá, o paciente de 80 anos, diabetes descontrolada, está com uma ferida no pé há 4 anos, o exame de sangue está alterado. Os caras vão lá, fazem 12 semanas de cold plasma nele e a ferida fecha. E aí o comentário no trabalho é: o paciente voltou a andar, conseguiu comer melhor, conseguiu fazer tudo melhor, porque fechou uma ferida. Quanto custa isso? R$ 25 por sessão. Quanto vale botar esse cara de volta ativa, conseguir deixar ele ter independência, andar sozinho, né? Um senhor de 80 anos, conseguir retomar a vida, resolver uma lesão, está na nossa mão. Então, eu não trato úlcera de pressão por causa da minha atribuição como dentista, está longe da minha área, mas eu infernizo todo mundo à minha volta para conhecer o cold plasma, para cuidar dos pacientes. E quando vem algum paciente com essa queixa para mim, eu já sei para quem eu encaminho, que vai resolver o problema dele. E se a sua clínica é multidisciplinar, pessoal, mais um motivo de você ter o equipamento, porque parado ele não fica. Se não está na tua mão, está na mão de alguém que vai estar precisando. Jamais vai ficar parado. Ele é um equipamento que ele faz esse gancho entre tudo que você faz. Então, não trato ferida. Não, ele é extremamente versátil. Né? Eu gosto de falar sempre, eu trato osteoradionecrose com cold plasma de maxilares. O plasma me resolveu uma falta que o laser não entregava por completo. O plasma resolve. Então, eu, na odontologia, vou dentro da boca e resolvo esse problema. Então, não é um aparelho limitado em termos de entrega. Ele vai ser extremamente versátil. E aí, se você não tem o cold plasma, você já está incompleto. Nós já estamos trabalhando com isso. E aí? Tá faltando meu povo, acordem, tá? Acordem, porque se vocês querem realmente entrar no mundo e acompanhar o mundo, o peeling coreano já foi, inclusive, tá certo? Já passou. Mas vamos deixar... Não, mas ele já não tem o apelo que ele tinha. Sim. E aí eu pulo para uma nova moda ou eu vou somando? Porque a gente coloca o lipidroxiácido de pós-CO2 com ele. Fica bem bonito, pessoal. Fica lindo. E ao invés de aposentar, o conhecimento está aqui, a prática clínica está aqui e os pacientes estão aqui. E as queixas estão aqui. Não tem cada dia piores. Pois é. Piores, mas também não vem tantas coisas diferentes mais. Acho que as pessoas já acharam tudo que elas podiam achar de queixa, elas só estão indo para fundo disso, né? Elas estão aprofundando. E aí, eu tenho que ter mais ferramentas. Né? Eu tenho que ter algo que me garanta que eu estou entregando coisa boa, né? Então, a gente tem uma série de indicações para o equipamento que posiciona a minha clínica de um jeito muito à frente das outras, muito à frente das outras. Doutor Rafael, acho que finalizamos aqui, doutor Matheus, é isso? Acho que é isso, acho que a mensagem está dada, o recado está dado. Quem aproveitou já entendeu e já está conversando com o pessoal aí. Gente, deixa seu telefone, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas fala com a galera, porque é uma chance de ouro você aproveitar, principalmente essa condição de já levar 2 em 1 e já sair arrancando com diferenciais de consultório absurdos para usar logo e botar eles para andar. Doutor Matheus, obrigado aí pela sua excelente aula, doutor Rafael, por essa dupla dinâmica aí que foi sensacional, o tema que vocês trouxeram para cá. E os canais estão abertos, né, para dúvidas futuras, algum bate-papo com esses profissionais, contem com a gente aqui. Estou deixando meu telefone, caso alguém precise entrar em contato, é só nos chamar.